A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Posso te fazer uma pergunta? Sim? Você está pronta? Então vamos destronar o seu inimigo. Hoje o Senhor, Ele trouxe uma palavra ao meu coração e eu quero aqui compartilhar com vocês. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela está em Êxodo, no capítulo 32. Eu vou estar lendo alguns versículos. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Aleluia. Até aqui. Aqui vai relatar a história que nos vai estar contando que Moisés ele subiu ao monte para ter uma direção do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, porque assim como vocês já sabem, Moisés ele era o líder levantado por Deus para tirar aquele povo do Egito, para tirar aquele povo cativo do Egito. E ali eles estavam peregrinando pelo deserto. E certa vez Moisés subiu ao monte para ouvir a voz de Deus, para ouvir o direcionamento do Senhor, para estar transferindo, para estar passando ali para aquele povo que ele dirigia, né? Que ele dava a direção. E aqui a Bíblia relata que o povo vendo que Moisés subiu e ele não descia, o que aconteceu? Aqui relata que eles pediram: olha, nós precisamos de alguém que vai nos guiar. Nós precisamos aqui de uma direção, já que o homem que nos arrancou do Egito, aquele homem que era suposto, que o Senhor levantou, que o Senhor tirou, estava usando para nos direcionar aqui no deserto, ele não volta mais. Será o que aconteceu com ele? E aí o que eles fizeram? Eles quiseram que fizesse o quê? Uma imagem de escultura. Isso mesmo. Aqui eles quiseram levantar outros deuses, outro Deus para adorar. E eu meditando aqui no capítulo todo, no capítulo 32, eu estava vendo aqui essa palavra, como essa palavra é forte. Como essa palavra nos relata. Nós lendo, parece que aqui relata só a adoração a deuses, né? Mas está muito além. Aqui o que está relatando é impaciência do povo. É a impaciência daquele povo que não estava sabendo esperar. Se eles tivessem uma comunhão com Deus, se eles estivessem ali alinhados com o centro da vontade do Senhor, eles não estariam impacientes. Eles não estariam sem direção, porque naquele momento eles perderam ali o controle. Eles perderam ali a direção. E aqui o Senhor relata, o Senhor mostra claramente que a impaciência fez construir o bezerro de ouro. Ali eles pediram, eles foram para cima de Arão. Arão, você também ter se deixado levar pelo que o povo dizia, pelo que o povo queria, ele foi influenciado. Arão, ele não teve o pulso. Ele não teve, Arão estava ali. Ele sabia da promessa. Ele sabia o que o Senhor já tinha prometido para eles. Ele sabia o que o Senhor já tinha direcionado ao irmão dele, Moisés, até ele mesmo, para guiar aquele povo. Mas ele se deixou levar pela pressão da multidão. E aí essa passagem, ela trazendo para os dias de hoje, eu quero te perguntar algo. Você sabe por que muitas vezes a pessoa ela ora, ela começa a orar pelo casamento, pela família, pela salvação do esposo, pela libertação, pela restauração da sua casa, do seu lar, da família que o Senhor te deu, da tua primeira aliança. E vai chegando no meio do caminho, no meio do deserto,
quando o Senhor se cala, quando demora um tempo, quando o Senhor às vezes não responde, aí você corre, você vai construir o teu bezerro de ouro? Você vai trocar a promessa por um bezerro de ouro? E aqui relata que o Senhor, ele acendeu a ira. A ira do Senhor se acendeu contra esse povo. E o próprio Deus, ele disse a Moisés: eu tenho visto a este povo, eis que é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Ele estava aqui: eu vou consumi-los, mas não se preocupe, Moisés, que eu vou cuidar de você, porque você tem sido fiel, você tem sim acompanhado, você tem levado a promessa. Porém, Moisés, ele ainda suplicou a Deus, ele suplicou ao seu Senhor, e ele disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Ele lembrou aqui que era o povo de Deus. Ele lembrou quando lá atrás o Senhor disse: olha, vai lá no Egito e arranca o meu povo de lá. E aí o Moisés, ele disse ao Senhor: Senhor, lembra, porque acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte. Ah, Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, que nós não venhamos a trocar a nossa promessa por um bezerro de ouro. Não. Aqui o que nós podemos ler e entender que foi muito rápido. Foi muito rápido a construção do bezerro de ouro. E aparentemente, o que Arão pediu? Ei, tira os pendentes de ouro dos seus filhos, das suas esposas, das suas filhas e me dá. E eles fizeram isso. Eles arrancaram tudo imediatamente e entregaram tudo ali, ó. O bem mais precioso que eles tinham não era prata, não era metal, era ouro. Era joia rara, era uma joia preciosa. E aí eu fiquei pensando. Eles trocaram a promessa. Eles trocaram uma vida eterna por um bezerro de ouro, por um metal, por algo que não tem vida, algo que é morto. Às vezes você está pensando que está demorando demais para o Senhor fazer, está demorando demais para o Senhor cumprir na minha vida. E qual é a multidão que está te afligindo? Qual é a multidão que está te impulsionando a trocar a tua promessa por esse bezerro de ouro? São as vozes? São os familiares? São as pessoas que te julgam? Por que você está esperando esse homem? Esse homem já fez tanto com você, tanta maldade. E esse filho que te humilha, esse filho que só te traz vergonha, essa porta não abre. Vai por esse caminho aqui que é mais fácil. Qual é a pressão? O que é hoje que está te pressionando a deixar tua promessa? A abandonar tua promessa de vida eterna por um bezerro de ouro? E aqui nós, continuando lendo, nós podemos ver que quando Moisés viu, eles disseram: ei, eles estão ali. Ele falou assim: não, eles estão cantando. Eu ouço que estão cantando. E eles estavam mesmo ali no arraial, cantando, dançando, bebendo, comendo. E quando Moisés ele avistou de longe aquilo, aguçou um furor nele, uma ira. E ele quebrou as tábuas da lei. O que eram as tábuas da lei? Era o que o Senhor estava direcionando a Moisés lá em cima do monte. Eram leis, eram decretos do Senhor. E naquele momento, quando Moisés viu tudo aquilo, falou: que povo ingrato, que povo que é impaciente. A impaciência, ela cancela, ela anula a promessa. Porque a impaciência, ela faz que nós tomamos decisões que são irreversíveis. Isso mesmo. Aqui aquele povo que ficou induzindo, que ficou influenciando a fazerem aquele bezerro de ouro, Moisés ele deu uma ordem aqui e mandou matar os idólatras. A impaciência muitas vezes gera morte. A impaciência
que faz com que nós construímos bezerros de ouro. Qual é o seu bezerro de ouro hoje? Será que você está aí esperando que Moisés venha com a lei, com as tábuas da lei para te dar uma direção? Que ele desça daquele monte para te dar uma direção? Ou você está indo e fazendo, entregando ali o teu ouro, entregando tudo que você tem para construir um bezerro de ouro? Vamos pensar um pouquinho hoje? Vamos meditar um pouquinho nessa palavra? Sabe que às vezes o Senhor fala, espera mais um pouquinho, eu estou preparando. Eu não quero te entregar de qualquer jeito. E nós achamos que nós estamos esquecidos. Nós achamos que a promessa já não tem tempo de acontecer. Ah, porque alguém aconteceu em um ano. Ah, porque fulano aconteceu em meses. Ah, porque o ciclano aconteceu em 5 anos. Ah, porque o meu já leva 10 anos e ainda não aconteceu. Tenha calma. Tenha calma. Eu estava estudando um pouquinho sobre a palavra em Josué, e eu estava lendo no capítulo 14. E quando Caleb, ele recebeu uma promessa do Senhor, né? Deus usou a vida de Moisés para prometer ali, quando eles voltaram e eles trouxeram algo sobre... Eles estavam espiando a terra e eles voltaram com uma palavra de conforto. Enquanto 10, eles derreteram o coração do povo. Ali Caleb, Josué, eles estavam ali aquecendo o coração. Eles falaram o que estava realmente no espírito deles, no coração deles. Falaram assim, não, tem jeito, é possível. E aí Moisés disse, olha, você e a tua família, vocês vão pisar na terra. A terra que o Senhor prometeu. Quando ele recebeu essa palavra, Caleb, a Bíblia relata que Caleb tinha 40 anos. E você sabe quantos anos que demoraram para ele poder entrar na terra? Mais 45 anos. Caleb, ele era na idade de 85 anos. E a Bíblia diz, lá no versículo 14, no capítulo 14, que Caleb, quando ele entrou, ele tinha a saúde, a viralidade do homem de 40 anos. O Senhor, pela dedicação, pela persistência, pela permanência de Caleb, em crer naquela promessa que ele recebeu há 45 anos atrás, ele manteve aquela chama acesa. Ele chamou a existência a promessa e ele pisou. Ele disse, eu e a minha família vamos pisar. Nós vamos herdar a terra, a promessa. E ele manteve essa palavra. E me chamou muita atenção. Falei, meu Deus, que fé é essa? E nós? Recebemos uma palavra hoje. Eu vou fazer. Eu estou fazendo primeiro em você para depois concluir a obra. A obra vai ser completa. E uma semana depois nós não lembramos mais do que o Senhor prometeu. Nós já não queremos mais saber da promessa do Senhor. Aqui esse povo tinha uma palavra também. Mas eles preferiram trocar, barganhar por um bezerro de ouro. Por qualquer coisa. A promessa ela é eterna. Mas um bezerro de ouro, ele não tem vida. A promessa, ela nos dá vida eterna. E o bezerro de ouro, ele nem vida tem. Então que nós possamos ficar com essa palavra. Que nós possamos estar aqui, sabe, crendo na promessa, na palavra do Senhor, porque Ele é fiel. E tudo que o Senhor nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, em nome de Jesus, não troque. Não troque a tua promessa por um bezerro de ouro. Não barganhe o que o Senhor disse que vai fazer. Se o Senhor falou, eu vou trazer de volta, eu vou transformar, eu vou restaurar, eu vou livrar do laço do passarinheiro. Oh, meu Deus! O Senhor, Ele vai fazer, amado. Se o Deus disse que vai te dar uma cura, Ele vai fazer. Se Ele falou que Ele vai libertar, Ele vai libertar. Se Ele disse que Ele vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Ele disse que Ele vai destravar, Ele vai destravar. Mas a pressa gera morte. Saul, ele tinha promessa de reino eterno, mas a pressa de Saul levou à morte. Nós podemos ver vários relatos na Bíblia. A pressa leva à morte. Então que nós possamos aprender a confiar nesse Deus e esperar e descansar. Se tiver que subir no monte, se tiver que esperar a resposta do Senhor, que nós possamos esperar, não barganhar e construir um bezerro de ouro. Então pense nessa palavra, o que é
Será que você está construindo um bezerro de ouro? Será que você está deixando a perder? Será que você está deixando de lado a tua promessa? O que o Senhor prometeu? A promessa do Senhor. A Bíblia relata várias vezes sobre a paciência. Mais de 50 vezes sobre paciência. Esperar com paciência. A Bíblia relata que Deus andou correndo atrás das coisas? Não. Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele está em paz, descansando. E o que a Bíblia diz? Que as bênçãos do Senhor, elas correrão atrás de nós e nos alcançarão. Nós não vamos correr atrás da bênção. Então, por que a pressa? Por que essa ansiedade? Tenha calma. O Senhor fez uma promessa e Ele vai cumprir. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Oh, aleluia. Paizinho, eu quero pedir a Ti, ó Deus. Oh, Espírito Santo. Senhor, que o Senhor venha, Deus, nos dá a direção certa, Pai. Que nós possamos estar com o nosso coração confiante, Pai, crendo na promessa, descansando, sabendo esperar, não voltando tudo a perder, não construindo bezerro de ouro, não deixando a promessa de vida eterna de lado, Pai, por um momento, Senhor Deus, por algo momentâneo. Ah, Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor venha visitar os corações, que o Senhor venha, Deus, dos quatro cantos do mundo, Pai, que o Senhor venha, Deus, de encontro, Pai, a cada coração sedento, Pai, pela Tua palavra, que essa palavra venha com transformação, Pai, que essa palavra venha entrar, venha penetrar, Senhor Deus, em juntas e medulas, Pai, e venha cortando, Pai, tudo que não provém de Ti, venha tirar, Senhor, tirar toda a impaciência, tirar, Senhor Jesus, toda a falta de fé, toda a incredulidade, que o Senhor venha, Deus, acender o Teu amor sobre as nossas vidas, Pai, derrama a Tua graça, derrama o Teu favor sobre nós, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, alcança, Senhor, alcança, Pai, alcança essa vida que está hoje, Pai, impaciente, e que por um minuto, Pai, pode botar tudo a perder. Ah, Deus, oh, Espírito Santo de Deus, entra, Senhor, que essa mensagem, que essa palavra, que ela venha chegar no endereço certo, que ela venha chegar, Senhor, no endereço certo, Pai, que venha adentrar lares, que venha, Senhor Deus, atravessar, Senhor Deus, mente e corações. Pai, fala conosco, Pai, de uma forma poderosa. Ah, Espírito Santo, que nós aprendamos a confiar e descansar no Senhor com paciência, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e não perdeu o controle. O Senhor não perdeu o controle da tua vida. O Senhor não perdeu o controle da tua causa. O Senhor não perdeu o controle, meu irmão, minha irmã. Se você colocou nas mãos de Deus, deixa lá. Deixa nas mãos do Senhor, não tira, porque o controle é dele, é todo dele, toda honra, toda glória, todo controle, toda direção é do Pai, é do Todo-Poderoso, é do grande eu sou, e operando o Senhor, quem vai impedir o agir de Deus? Ninguém. Se o Senhor te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. E a promessa não caiu por terra. Então acalma o teu coração. E espera no Senhor, porque Ele vai fazer. Amém? Aleluia! Se essa palavra falou com você, eu peço que você nos ajude, que você compartilha, que você deixe o seu like, deixe um comentário dizendo aqui, falou com você? Você se identificou? Você está esperando com paciência no Senhor? Então envia para alguém, abençoe a vida de alguém se você também foi abençoado. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e em breve voltaremos com mais do Senhor. Aleluia!